noite, onde quer que você esteja. I'm a man on fire. Eu resolvi fazer essa live sobre os efeitos da pandemia IPPPI. Um evento que contribuiu muito para o aumento do interesse e o aumento da procura por profissionais que trabalham com proteção e planejamento patrimonial internacional foi o evento pandemia, o evento do vírus, e que gerou naturalmente medo nas pessoas. O medo cria situações que as pessoas às vezes não estão acostumadas a lidar, e uma delas é pensar na própria morte, pensar na sucessão, pensar na transferência de patrimônio ou eventualmente na imigração, né, de mudar de país, como muita gente vem fazendo. Aliado ao fato da pandemia, né, nós temos aí uma insegurança constante, uma volatilidade grande nos mercados financeiros que não estão deixando, né, as pessoas muito tranquilas. Então, tu tens pandemia, tu tens instabilidade política no Brasil, tu tens instabilidade institucional no Brasil, tu tem instabilidade econômica no mundo inteiro, e agora com esses eventos aí da semana passada, nós temos uma instabilidade geopolítica que está se orquestrando. Tudo isso faz com que as pessoas, né, tenham mais medo, e com o medo as pessoas repensam as suas vidas, repensam naquilo que tem que ser feito. E a questão toda não é uma questão como antes se pensava muito na economia tributária, são outros fatores, né? É a questão toda de transferir esse patrimônio, de passar esse patrimônio, de preservar esse patrimônio, né? E como é que isso se orquestra, né, dentro dos instrumentos que nós temos no Brasil e nos instrumentos que nós temos fora. Só que as pessoas não pensavam muito nos instrumentos fora. Por quê? Porque tu tens, né, confiança no sistema, né, e tu tens os instrumentos que são oferecidos na jurisdição brasileira. Ocorre que no momento que tu tem o medo daquela jurisdição, ou seja, aquela jurisdição que tu reside te oferece uma certa insegurança, e aí vamos extremar bastante, né? Eu vou levar bem para o extremo a questão do Afeganistão. A gente vê os vídeos e as fotos que estão chegando de lá, e são assustadoras, são estarrecedoras, não tem como ficar indiferente o que está acontecendo, mas nós vemos pessoas como eu e tu, né? Com o bebê no colo, tentando desesperadamente chegar no aeroporto. E tu acha que essas pessoas tiveram tempo de pensar em deixar um testamento, de pensar na sua própria... Porque a propriedade privada pode ser confiscada, né? Os seus bens podem ser confiscados. Então as pessoas fogem com a mochila nas costas. Então tudo isso fica no nosso imaginário. Não que isso vai acontecer no Brasil, mas estou extremando, né? Como eu disse, eu estou fazendo de uma forma até meio caricata, utilizando de um exemplo real que está acontecendo, né, exagerando um pouco na comparação. Mas o que acontece? No Brasil nós vivemos situações, né, nos anos 80, onde poupanças foram confiscadas, congeladas, tivemos uma instabilidade política muito grande, econômica maior ainda. Nos anos 70 tivemos, né, regime militar, e tudo isso faz com que venham essas lembranças aplicadas ao momento atual, né? E aí, naturalmente, nós queremos fazer o quê? Nos proteger. E quando nós falamos em nos proteger, nós estamos também querendo proteger o nosso patrimônio, aquilo que nós construímos, aquilo que nós montamos ou herdamos, né, com patrimônio. E aí eu estou falando de vários tipos de patrimônio, não estou falando só de ativos financeiros, estou falando de imóveis, estou falando de coleções de carro, de selo, de vinho, do que tu quiseres, né? Patrimônio. E como é que esse patrimônio pode ser protegido? E daí no momento que tu tem um evento onde tu fica confinado em casa, nós tivemos aí, né, um confinamento, e aí tu vê a tua liberdade de ir e vir diminuída, sem nenhuma conotação política e ideológica. A liberdade física de tu ir e vir foi limitada, tu já não podias te deslocar como queria, não podias viajar como tu viajavas, ou seja, as fronteiras fecharam. Eu, como vocês sabem, quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu faço muito das minhas compras na França, não podia mais atravessar a fronteira. Tem certos produtos que eu estou acostumado a comprar na França, não podia atravessar a fronteira para comprar, remédios. Então a caixinha de paracetamol que eu pagava 90 centavos na França de euro, eu passei a pagar 8 francos na Suíça, né?
Então, assim, então essa limitação toda física de nós nos movermos, né, essa limitação de podermos transitar e com isso de podermos nos deslocar no evento de um acontecimento pior, um acontecimento, né, de uma revolução, uma insurgência civil, ou a tomada de poder por um outro determinado tipo de regime, como é que fica a questão patrimonial? Então, por isso, naturalmente, então, com esses eventos todos, mais, né, a nossa lembrança dos anos 60, 70, 80 no Brasil, ou que nós tenhamos vivido, eu vivi, e me lembro como é que era, né? Hiperinflação, gente, não vou nem extremar para confisco nem nada, só da hiperinflação. Quem viveu nos anos 80 e lembra da hiperinflação, né? Ou seja, a gente saía com um bolinho de dinheiro assim, para pegar o transporte, ou seja lá o que fosse, e voltava com outro bolinho, porque o preço mudava durante o dia. Então isso daí já apresentava um grande problema para quem quisesse preservar seu patrimônio. Óbvio que quem se planejou e deixou seus bens fora durante aquele período de hiperinflação teve muitos ganhos. Por quê? Porque o seu dinheiro estava investido em moeda segura, em moeda forte. Então eu me lembro, muita gente ganhou muito dinheiro naquele período. Por quê? Porque tinha deixado fora. Agora, se vocês pensam no estado atual das coisas, né, e o quanto isso pode, né, ameaçar o patrimônio, a tomada de decisão é mais rápida. E como o processo de proteção e planejamento patrimonial internacional é um processo mais lento, as pessoas tomam de 6 a 18 meses para tomar uma decisão, ok, quero, vou fazer, é isso que eu preciso. Com a pandemia o negócio foi apressado. Apressado como eu nunca tinha visto nesses meus 15 anos de prática no setor. Eu nunca tinha experimentado uma demanda tão grande de serviço e de orientação ou de montagem de estruturas para salvaguardar uma parte ou a totalidade do patrimônio em outra jurisdição, com medo do que poderia acontecer com as pessoas, não só para fins de algo acontecer no país, mas de algo que acontecesse com elas e como o patrimônio seria depois repassado para as próximas gerações. Porque o medo da morte, ele é muito pouco discutido na relação com os advogados, né? Os advogados e os seus clientes não discutem muito sobre morte. É um tabu. Falar sobre morte é um tabu. Então, assim, a questão morte, quando a gente trabalha com os clientes, é muito difícil, né? E às vezes, eu já disse isso em diversas situações, né? As pessoas me chamam de cavaleiro do apocalipse, porque eu falo de morte, falo de divórcio, falo de doença. E de repente, com a pandemia, tudo começou a fazer, né, mais sentido. Ou seja, as pessoas começaram, não, mas e se eu efetivamente não estiver mais aqui? Se acontecer alguma coisa com alguém da minha família, como é que vai? Então, assim, e aí está sendo divulgado aí em vários canais, né, o aumento pela procura de testamentos, o aumento pela procura de aconselhamento de proteção patrimonial, mesmo, né, a explosão de montagem de holdings como instrumento de proteção patrimonial, né? Isso tudo passou a ter uma conotação muito, muito forte. E, de repente, ninguém esperava. De março de 2020 para cá, todo mundo começou a procurar, as pessoas começaram realmente a buscar orientação, soluções. E aí, muitas vezes, aliado ao fato da pandemia, com essa questão da restrição geográfica, né, de tu não poderes mais te locomover, né, tu tens aí a questão de não poderes eventualmente fugir de algo, né? A gente fica sempre pensando, se acontecer alguma coisa tem que ter um plano B. E qual é o plano B? Aí o plano B, né, dentro do PPPI, é ter parte do patrimônio. E eu sempre digo para os clientes, vocês não precisam colocar a totalidade do patrimônio de vocês dentro de uma estrutura. Põe uma parte para salvaguardar. E aqui eu converso sempre com o Andrew aqui, a nossa ideia é sempre trazer o patrimônio, né, para uma estrutura de proteção. Né? Nós vamos proteger o patrimônio. Nós vamos salvaguardar para caso aconteça alguma coisa, em outra jurisdição, aquela outra parte está protegida. Então, assim,
Por esses eventos, a gente, de repente, teve a procura desenfreada. E aí, o que acontece? Que é o mais importante, né? Se mostrou o quanto os profissionais brasileiros desconhecem sobre os instrumentos internacionais. O quanto os instrumentos internacionais, como offshores, fundações, trusts, são desconhecidos dos profissionais brasileiros, e como os profissionais brasileiros ficaram meio perdidos na hora de oferecer outras alternativas, porque daí tu tens famílias que já estão internacionalizadas. E a questão da internacionalização é muito importante, porque antigamente nós tínhamos famílias que simplesmente ficavam durante 2, 3, 4 gerações no mesmo país. Hoje, com a mobilidade internacional, muitas famílias têm 1, 2, 3 membros em 1, 2, 3 países. E aí como é que fica a questão patrimonial, né? Num evento como, por exemplo, a pandemia. As pessoas não podiam mais se visitar. Eu fiquei 2 anos sem receber o meu pai aqui em Genebra. Meu pai fazia 2 anos que não via para Genebra. E essa questão da limitação, caso aconteça alguma coisa, precisa enviar dinheiro, e tem algum bem que precisa ser transferido, como é que faz? A questão do cartório, um está num país, o outro está no outro. E assinatura, procuração, se a pessoa é hospitalizada não tem procuração, como é que faz? E com isso, a gente mostrando as estruturas internacionais e o como é possível tu fazer esse tipo essa montagem de soluções, para esse tipo de evento, começou a ser divulgado. As pessoas começaram a conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais, trabalhar um pouquinho mais. E não é por acaso que a maioria dos alunos do método PPPI já estão trabalhando em casos concretos comigo ou sozinhos, para atender essa demanda. Porque tem uma demanda muito grande de pessoas que querem trabalhar com esses instrumentos. E as pessoas acabavam não tendo uma boa visão sobre as estruturas internacionais. Acreditavam que uma offshore é uma coisa negativa, que um trust é uma coisa para corruptos, ou seja, para pessoas que fazem alguma coisa errada, e que não é. Ou seja, como qualquer instrumento jurídico, pode ser utilizado para fins lícitos e ilícitos. Mas hoje tu tens uma estrutura internacional, tu tens um trust, tu tens uma company offshore, tu tens um fundo, se ele é feito de forma lícita, se ele é feito com propósitos lícitos, com dinheiro lícito, com bens lícitos, aquilo lá é absolutamente viável para qualquer pessoa que queira fazer. A limitação que as pessoas se impõem, às vezes, são os mitos, O mito que é muito caro, que é só para gente muito rica. Evidente que tu tem que ter um patrimônio que vai suportar o custo anual que vai ter uma estrutura dessas. E como é que funciona esse custo anual? As pessoas sempre me perguntam. Hoje eu tive uma conversa muito interessante, inclusive, com uma gestora de investimentos, e eu vi o quanto as pessoas ainda precisam entender um pouquinho mais como é que funciona a relação entre os diferentes atores do mundo de proteção e planejamento patrimonial internacional. Os diferentes atores que trabalham. Porque às vezes a pessoa pensa que o Alexandre é o cara que vai ser o trustee, o cara que vai ser o que vai montar e o cara que vai gerir o investimento. Não. São várias pessoas que trabalham de forma diferente. Por isso que tem um módulo, dentro do método PPPI que se chama os atores em PPPI. Então, por exemplo, tu tens o Alexandre que vai montar a estrutura, que vai implementar, que vai ajudar na execução, vai ver a documentação toda que faz parte da estrutura. Tu vai ter o gestor de portfólio, que vai fazer gestão dos investimentos, Pode ser um banco, pode ser a XP, pode ser a Avenue, pode ser o Andrew, pode ser, enfim, quem quer que seja que trabalhe com investimentos. Vai ter o trustee, ou agente residente, ou fund manager, que vai ser a estrutura prestadora de serviço que vai estar administrando a estrutura, não os bens, vai administrar a estrutura. E vai ter o cliente, que ou é diretor, ou é acionário, ou é beneficiário da estrutura, dependendo da estrutura que a gente vai falando. Então essas pessoas todas trabalham juntas. E a confusão, às vezes, vem justamente do fato que, para quem desconhece o que é uma estrutura offshore,
pensa que é uma pessoa que faz tudo. Por quê? Porque com o evento pandemia, instabilidade política, instabilidade econômica, né, de repente as pessoas estão abrindo os olhos, assim, olha, vamos dar um jeito de organizar nosso patrimônio, vamos dar um jeito de organizar nossa família, vamos dar um jeito de organizar o que a gente tem. Se por acaso fecharem as fronteiras de novo, como é que a gente faz? Se eu precisar de uma procuração, se acontecer alguma coisa com meu marido, com minha esposa, como é que fica o bem que a gente tem em comum? Como é que passa? Como é que evita ter um processo moroso no judiciário? Como é que a gente faz para, de repente, mudar de país? Né? Muitas pessoas estão mudando de país nesse momento. Muitas pessoas estão buscando novos horizontes, estão buscando por questões profissionais, por questões de segurança. E a pandemia, com isso, fez com que todos esses processos, que geralmente demoravam alguns anos, 2 anos às vezes até mais, eu tenho um cliente que está desde 2017 que a gente está conversando, mas é mais longo, tá? Então, a pandemia fez com que esses processos se acelerassem. Como houve uma aceleração, né, e são pouquíssimos profissionais que conhecem esse setor, que conhecem a estruturação, que conhecem as estruturas, conseguem atender essa demanda. E hoje eu garanto para vocês, tem 41 profissionais a mais que estão habilitados, estão podendo trabalhar com isso. E se não fazem isso sozinhos, eu acompanho, e os que estão nos outros grupos também podem acompanhar. Por quê? Porque já tem uma noção de como é que funciona, tem uma noção do que tu tem que ter cuidado, toda a questão de compliance, né? Compliance financeira. Então tudo isso está sendo trabalhado. Eu tenho certeza que em 1 ano nós vamos ter uma geração de advogados e contadores, planejadores financeiros que vão estar habilitados a trabalharem com estruturas internacionais. Por quê? Porque eles vão saber o que são as estruturas e, sabendo o que são as estruturas, vão poder passar com segurança para os clientes esse conhecimento e poder fazer com que os clientes tirem de si o medo e o preconceito para utilizar essas estruturas. Então, assim, e aí que vem outro aspecto, né? Eu pensei inicialmente, vou falar um pouquinho sobre como a pandemia fez com que esse processo acelerasse, mas o negócio é que a pandemia não acabou. Né? Na entrevista do Biden na ABC ontem, o que ele falou? Vamos tomar um booster shot. Ou seja, vamos tomar uma 3ª dose da vacina. Então, assim, se você for tomar uma 3ª dose da vacina, o que isso quer dizer? Que o negócio não acabou. Porque daí tu tem toda a questão também daqueles que não querem se vacinar, e tem todo o direito de não querer se vacinar, se não quiserem. É um direito das pessoas. Se é bom, se é ruim, não vou entrar nessa discussão de posicionamento político-filosófico. Mas o que eu quero dizer com isso, o que me importa aqui nessa discussão agora, é que a pandemia não acabou. Senão nós não teríamos o 3º booster shot, como diz o Biden. Né? Nova Zelândia está fechada. Nova Zelândia fechou de novo. Israel parece que vai fechar. Na França, tu tem que ter o Green Pass. Né? Ou seja, então o que acontece? Então este processo de pensar no que vai acontecer na nossa morte, no que vai acontecer no caso de ficarmos doentes, no que trabalhar, no que fazer com os bens que estão no nosso país ou estão em outro país, e através de que estrutura nós podemos unificar tudo isso embaixo de uma só estrutura, ou de estruturas segregadas, vai continuar. Ó, Lise, pandemia nos tornou conscientes da necessidade de nós... Exatamente. Tu antecipa coisa que tu deixaria para depois, que ninguém vai te falar de morte. Né? É o tipo do assunto que a gente não fala no almoço de domingo em família. Né? É o tipo de assunto que tu não fala com a tua mulher, ou com teu marido, teu companheiro, tua companheira. Né? Não toda hora, não é aquela coisa que tu tá passeando no parque, pois é. E aí, vamos fazer um testamento? Não é? Agora, com a pandemia, de repente, o negócio mudou de figura. Né? Ou aquela conversa, o que eu faço se... Eu falar muito pessoal isso, mas eu falei pro meu pai, o que eu faço se acontecer alguma coisa? Né? Do ponto de vista de tratamento, são coisas que a gente não falava antes. Né? O que a gente faz se, por acaso, um de nós faltar?
E não, eu não estou dizendo porque em relação aos mais velhos, em relação aos mais moços também, né? O que nós fazemos em termos de organização? Né? Famílias que compraram um apartamento em Miami, compraram um apartamento em Portugal, uma casa, sei lá, na Itália, na Espanha, né? E se não puderem, por exemplo, ir visitar aquela casa, aquele apartamento, como é que vão ser feitos os pagamentos? E aí, caso haja um dos membros da família que faleça e precise de um inventário naquela jurisdição que é estranha e com as fronteiras fechadas, como é que se faz isso? Então, com uma estrutura internacional, tu consegue resolver esse tipo de problema, né? Agora, existem outras preocupações que não eram conversadas. Né? Eventualmente você fala, vamos fazer uma holding familiar e tal. Sim, a holding ela oferece certas proteções. Mas quem vai fazer a holding? Que tipo de holding? Né? Que tipo de bem? Para que propósito? Qual é o objetivo? Então isso começou a passar a ser trabalhado nas famílias. Eu tenho uma turma de clientes psiquiatras que me falam às vezes, sabe? Pô, Alexandre, de repente eu começo a ouvir, né, no consultório as pessoas falando sobre transferência de patrimônio, né? Então isso é muito interessante. Então esse processo que nós estamos passando, que a pandemia acelerou, ela acelerou ao mesmo tempo a tomada de decisão, o pensar, né, o patrimônio, a transferência de patrimônio, o pensar do profissional da advocacia, da contabilidade, do planejador financeiro, patrimonial, outras soluções. E aí vem as soluções internacionais. Porque antes nós estávamos muito confortáveis, se eu me permito utilizar esse termo, né? Nós temos um judiciário que funciona, não vou nem entrar em outros aspectos, você sabe a minha opinião, né? Nós temos instrumentos de direito sucessório fabulosos, nós temos instrumentos novos que estão sendo aperfeiçoados no Brasil, mas surgiu, né, no inconsciente dos profissionais que, olha, temos também outras coisas fora. Então nós temos fundos fora, nós temos trusts, nós temos fundações, temos companhias offshore, temos a combinação de holding no Brasil com holding fora, trust. Ou seja, tudo isso que pode, dependendo do tipo de patrimônio que a pessoa tem, né, da localização da residência, do domicílio daquelas pessoas e daqueles bens, qual é a combinação que pode ser feita? Né? Eu tive numa outra conversa hoje, né, uma pergunta, mas existe uma fórmula mais ou menos, um template, né, um modelo? Assim, infelizmente não. Porque cada caso que eu tratei nesses anos todos trabalhando com PPPI, todo caso tem uma particularidade. Existem, claro, as grandes linhas gerais, né, os clássicos, mas sempre vai haver uma peculiaridade. Por quê? Porque as estruturas elas vão acompanhando a evolução da família, vão acompanhando a evolução patrimonial dos indivíduos, para mais ou para menos. E o bom planejamento ele é feito no momento que a gente consegue antecipar alguns desses movimentos. E a antecipação desses movimentos se dá na conversa. E a conversa, ela, com o evento pandemia, passou a ser muito mais fluida, muito mais constante. Pais estão falando com filhos, filhos com pais. As pessoas estão conversando sobre a sua organização patrimonial, sobre eventuais brigas na família, disputas na família, né? Ou seja, e isso tudo é o efeito, na minha opinião, o efeito pandemia. Como a pandemia fez com que esses movimentos sejam mais apressados. Então, assim, o que eu demoraria 1 ano para fazer, hoje, às vezes, em alguns casos, eu tenho que fazer em 2 semanas. Então, tem situações que a gente tem que fazer em 2 semanas, mas até menos. Já tive situação que precisava de 3 dias. É o tempo mínimo para montar uma estrutura 3 dias, mas aí é dia e noite. Né? E aí, com isso, o que acontece? As pessoas descobrem que existem essas possibilidades internacionais para suas famílias, para o seu patrimônio, etc. E aí começam, mas se eu posso fazer uma companhia offshore para o meu patrimônio, para a minha sucessão fora do Brasil, eu também posso fazer para o meu negócio. Eu também posso montar uma empresa fora para o meu negócio.
Se eu importo algum insumo de determinado país, eu posso importar esse insumo para o Brasil. Eu posso exportar o meu determinado negócio para fora. E para isso eu posso, dependendo da jurisdição, né, onde eu entrego o produto, recebo o produto, ou importo, sei lá qual é a configuração, eu posso ter uma vantagem, eventualmente fiscal, posso ter uma vantagem logística, né, operacional, para o negócio. Então, assim, o aumento da demanda em PPPI, ela se dá não só no planejamento patrimonial, mas também no planejamento corporativo, né, dos negócios. Outro evento que é muito importante, que eu vejo seguido, são pessoas que trabalham com a internet, os chamados influencers, né, procurando soluções internacionais. Porque às vezes as pessoas vendem o seu produto, o seu serviço, em qualquer jurisdição. Hoje não existe barreira para isso. Por mais que a pandemia tenha imposto barreiras físicas e de confinamento, o negócio ele gira, o negócio está girando. E para isso não existe barreira. E com isso pode utilizar estruturas internacionais. Então, assim, a pandemia ela deu um grande impulso para o processo educativo de estruturas internacionais, para o processo de conhecimento, de trabalho com essas estruturas, de quebra de paradigmas pejorativos. Existiam muitos paradigmas pejorativos, ou seja, as pessoas pensavam muito mal das companhias offshore, por exemplo. Né? A gente teve aí Panama Papers, Swiss Leaks, Bahamas Papers, né? E que, na verdade, se a gente estuda um pouquinho mais, né, muitos daqueles que tinham seus nomes, né, que apareceram nesses Panama Papers da vida, as empresas estavam corretas. As empresas estavam, inclusive, declaradas nas suas residências, nos seus domicílios fiscais. Né? Ou seja, então as pessoas que às vezes tinham, porque o fulano tem uma offshore, sim, ele tem uma offshore, só que isso daí já é sabido da Receita. A pessoa declara que ela detém uma offshore. Então isso tudo, né, faz parte de um processo de quebra de paradigma pejorativo. Porque as estruturas offshore, durante muito tempo, também foram usadas para fins ilícitos. Mas hoje, com a transparência, e quem está no método PPPI sabe, né, nós temos aí os dois grandes blocos regulatórios de compliance, que é CRS e FATCA, que é nada mais do que a transparência e a correspondência entre a administração fiscal de um país com o outro. Então, hoje, tu não teres uma estrutura offshore declarada é um problema, porque tu deves declarar. Então, se aquela estrutura offshore é declarada, qual o problema? Tu estás fazendo a autoridade fiscal do teu país saber que tu tens uma estrutura offshore declarada. Ou seja, então isso é o tipo de coisa que o efeito pandemia impulsionou. Então, uma maior diversificação dos instrumentos internacionais, tanto para planejamento patrimonial, familiar, pessoal, quanto para o desenvolvimento de negócio. Porque as pessoas estão sabendo que podem eventualmente usar uma companhia, uma trading na África do Sul, Hong Kong, Singapura, Panamá. Né? Tem as jurisdições lá do Golfo que eu não gosto, mas tudo bem, mas é uma coisa do Alexandre. Tem gente que gosta. Né? Às vezes pode fazer sentido, enfim. Né? É uma coisa para outra live, a gente discute sobre isso. Então, assim, eu vejo assim, um aumento geometricamente superior do que existia uns anos atrás. Tá? Até o meu mundo profissional ele teve alguns marcos. Tá? Um deles foi em 2014, 2015, com a transparência fiscal, onde o modo de se trabalhar com estruturas mudou completamente, para melhor, e eu sempre digo isso para melhor, porque a primeira coisa que eu faço quando eu trabalho com o cliente é pedir a declaração do imposto de renda dele. Né? Ou seja, isso daí antigamente não era uma coisa que se fazia. Então tu tem todo o processo de compliance que é facilitado, de know your client que é facilitado. Né? E aí tu tens depois, a gente teve as crises financeiras aí, que foram eventos também que as pessoas começaram a pensar. Né? Veja bem, hoje tu tem pandemia e crise financeira.
2008, 2011, 2017, se não me engano, tiveram uns movimentos bem bruscos aí no mercado financeiro. Hoje tem tudo junto, né? E com tudo junto, né, as pessoas, pô, já aconteceu isso, mais isso, e aí mais né, a gente fica com medo da restrição, de não poder ir e vir, de eventualmente ter um apartamento em outro lugar e não poder visitar aquele apartamento, precisar de alguma coisa ser feita por lá, e como é que faz, quem é que paga, quem é que arruma. Aí se tu tem isso embaixo de uma estrutura, tu tem o trustee, o prestador de serviço, que está em outra jurisdição, que vai poder cumprir com suas obrigações. Então, assim, definitivamente a gente nota um aumento significativo e também, né, na procura por clientes que, por suas vezes, procuram os seus profissionais, né, do direito, da contabilidade, né, planejamento financeiro, que por não terem esse conhecimento acabam buscando, né, um maior esclarecimento sobre o assunto e as coisas começam a tomar outra forma. Eu vejo com muito bons olhos o que está acontecendo no mercado. Eu acho que, apesar de tudo, né, todas as coisas negativas, né, quando a gente vê um mal para um bem, entendeu? Ou seja, ficou muito mais fácil falar de alguns assuntos em família, né? Ficou muito mais fácil a gente conseguir trabalhar certos tabus, né? Como o que fazer, como vamos proceder. Os próprios casais estão conversando mais, né? Como é que a gente faz se por acaso a gente separar? Ninguém vai falar de separação. Não estou nem falando de morte, estou falando de separação. Ah, pois é, não, e se por acaso, né, hoje está tudo bem, mas se amanhã não tiver, como é que fica a questão patrimonial? Que nós construímos juntos, ou por exemplo, o que tu trouxe, né? Como é que a gente vai fazer isso? Tem filhos, não tem filhos? E quando não tem filhos? Né? O casal construiu um belo patrimônio, e aí? Como é que vai ficar aquele patrimônio depois? Existe alguma destinação especial? Né? Então isso a gente pode trabalhar com estruturas internacionais. Né? Tem casos onde as pessoas decidem, não tem herdeiros, decidem montar uma instituição educacional, filantrópica, museológica. Então tudo isso foi impulsionado com a pandemia. Mas eu queria fazer trazer essa discussão, né? Esses pontos para discussão que eu acho importante, eu acho que são coisas novas. Não é por acaso que a gente já ouve dos clientes, né? Às vezes a gente não precisa nem perguntar. Tipo, eu ouvi falar de um trust, ouvi falar de uma offshore, como é que funciona, quanto é que custa. Né? Então, isso tudo é um movimento que foi impulsionado pelo efeito pandemia, junto com os eventos políticos e econômicos que estão acontecendo no Brasil, no exterior, e agora geopolíticos, né? Porque nós temos um evento geopolítico bem importante acontecendo, não pode ser ignorado. Eu não consigo ficar indiferente ao que está acontecendo lá. Né? Nós estamos aí celebrando os 50 anos de Bretton Woods, né? Onde o dólar passou a ser a referência mundial, monetária mundial. Será que isso continua? Será que isso daí vai mudar? Aí tu tem o advento do Bitcoin. Eu até deixei um textinho ali, um vídeo de 3 senhoras falando sobre o Bitcoin, que eu achei super interessante. Tu tem o ouro, onde é que fica o ouro nisso? O que vai dar mais respaldo para o dólar? É o ouro, é o Bitcoin, é cryptocurrency. Né? Os trusts estão tendo que se adaptar. Como é que vamos deter carteiras de cripto, né? Com essa loucura, essa variação aí de valor. Né? Já tem trusts, até eu larguei lá no grupo hoje, eu acho que foi no grupo 1, sobre os trusts já aceitando tokens. Já tem estruturas em Cayman que estão aceitando, não sei, não tenho certeza, portfólios de cripto, mas depende do tipo de cripto. Né? Então as coisas estão mudando. Deixa eu ver só que a Liz falou uma coisa aqui. Podia falar de que outras opções existem para casais sem filhos. Muita gente não imagina. Então, essa é uma excelente pergunta, porque às vezes não tem descendentes, né? Não tem filhos, ou os filhos faleceram. Tem um caso que os filhos faleceram, e aí o casal montou uma fundação educacional. Já vi também fundação para montar um museu. Tinha um caso de uma família que tinha muitos animais e montaram um hospital desse tipo de animais.
Enfim, então tem uma série de opções aí que podem ser feitas. Ou então, destinação gradual durante determinado tempo para instituições filantrópicas. Eu tive um casal que a cada 5 anos fazia um aporte, depois que falecesse, faria um aporte de tanto para 3 instituições, 3 ONGs em determinados setores. Tive essas 3 situações aí. Então, assim, com o instrumento internacional tu consegue fazer, porque não é só a transferência do total do patrimônio, é uma coisa gradual, a cada 5 anos, a cada 2 anos, a cada 10 anos, ou condicional a alguma coisa. Então, assim, com uma estrutura internacional tu consegue fazer isso. Ó, João, tem quem diga que o seguro de vida é uma formação de patrimônio. Ah, João. Aí tu tocou num ponto. Assim, eu não gosto de seguro, tá? Mas, de novo, é o Alexandre falando. E aí tem 2 coisas que a gente tem que falar. Tu tens o seguro de vida e tu tens as estruturas de planejamento patrimonial através de seguros. Seria, por exemplo, os Insurance Wrappers ou os PPLI, né? Private Placement Life Insurance. Eu vou ser muito sincero, não gosto, não aconselho. Conheço um pessoal que faz PPLI muito bem. O único problema do PPLI, na minha opinião, é que é muito caro. Por quê? Porque o PPLI, ele cobra uma percentagem sobre os bens. E isso eu acho caro. Para mim, preço justo é um preço fechado, que o cliente sabe quanto é que vai pagar hoje e quanto é que vai pagar daqui a 10 anos. E se daqui a 10 anos mudar, ele vai ser avisado e vai poder escolher se ele quer continuar ou não. Primeira coisa. Seguro de vida tradicional, como está sendo vendido de todo jeito no Brasil, não é uma coisa que me anima. São companhias privadas, a gente não sabe da saúde financeira em detalhe, a companhia vai ser sólida, não vai ter quebradeira, não vai ser comprada, vai ter fusão, né? Ou seja, vai ser cumprido aquilo lá. E a Suíça é um país onde tudo é seguro, a gente tem seguro até para pensar aqui, né? E às vezes as cláusulas, por exemplo, quem me acompanha aqui mais tempo viu o dia que eu fiquei parado na montanha lá com a minha família, nós não podíamos descer porque congelou a estrada, e aí nós ficamos num abrigo de montanha, sem comida, sem ter onde dormir, sem poder descer, porque ninguém conseguia subir e descer na montanha, porque era como se fosse um lago congelado. E aí eu acionei os 4 seguros. Eu acionei o seguro do carro, acionei o seguro do TCS, né, que é do Touring, acionei o nosso seguro responsabilidade civil e acionei o outro seguro, que é um seguro aéreo que te busca em montanha e tal, em caso de acidente. Nenhum deles me deu uma solução. E todos eles me deram uma desculpa que, para aquele evento preciso, não se enquadrava na prestação do seguro. Então, gente, seguro para mim, eu vou te dizer um negócio. Eu tenho muita desconfiança. Eu prefiro utilizar os instrumentos, tá, tradicionais de planejamento patrimonial internacional, como companhias, trusts, fundações, fundos. E não é por acaso, e aí puxando já de novo, né, para a conversa sobre do porquê dessa conversa aqui com vocês, a questão da pandemia impulsionou, da mesma forma que impulsionou, né, o conhecimento das estruturas internacionais de planejamento patrimonial internacional, e impulsionou também o seguro de vida. Então a gente vê uma oferta de seguro de vida muito maior. Por quê? Porque o seguro de vida ele é uma solução que, de certa forma, passa uma tranquilidade para o cliente. O cliente diz, não, se acontecer alguma coisa comigo, tem esse seguro aí. Né? Não é isso que acontece? Só que isso não é um planejamento patrimonial. Isso daí vai te assegurar no caso de morte. Planejamento patrimonial, ele serve para durante a tua vida e após a morte. Então, são coisas... Só que o pessoal diz, quem é que vende bem
Vendedor vende bem. Vendedor de seguro vende melhor ainda. Então, o vendedor de seguro, ele vai... Por que ele é um bom vendedor? Porque ele vai tratar com o teu maior medo. Qual é o maior medo do ser humano, consciente ou inconsciente? É morrer. Então, o seguro de vida, depois de março de 2020, disparou. Muita gente fazendo seguro de vida. Agora, não é um instrumento de planejamento patrimonial. Ele pode ser utilizado em conjunto com uma estrutura de planejamento patrimonial. Tá? Ponto. O que a Liz falou aqui? Os seguros não podem ser bons no sentido de don't put your... Liz, é que o seguro depende do seguro. Tá? Depende do seguro. Esse seguro de vida que está sendo vendido a torto e direito no Brasil, em todo o mundo, na verdade, não é... Tu não põe teus bens embaixo desse seguro. Tá? Esse seguro que se vende, que tu põe teus bens baixo, esse seguro, são os insurance wrappers. Tá? E os insurance wrappers são estruturas de planejamento patrimonial que eu não gosto. Por quê? Porque eu já trabalhei numa instituição financeira que oferecia esse seguro. Era uma confusão a contabilidade. Por isso que eu quero trazer o meu amigo que está nos stories de ontem, o Bastu, para falar. Porque foi junto com o Bastu que eu passei os maiores perrengues da minha vida na contabilidade de uma estrutura que estava embaixo de um insurance wrapper. Então, assim, eu acho ela cara, acho ela perigosa, acho ela confusa e ela não protege como deveria, na minha opinião. Tá? Vamos ver o Afonso, turma 2, Afonso. Mas o seguro não resolveria as outras ameaças ou questões de planejamento? Afonso, depende. Que questões, né, e que ameaças? Morte por morte? Bom, se a oferta as ofertas aí que a gente vê dos clientes são enormes, né? Não, você põe isso aqui, e aí depois você contribui durante 10, 15 anos, e aí você resgata tanto. Ou seja, mas daí tu está lidando com o negócio futuro. Né? E tem muita gente, e aí eu tenho 5 casos já, aí do sul do Brasil, lá de São Paulo para baixo, de pessoas que estão comprando ou compraram um seguro que se chama Trust e que é vendido como se fosse um Trust, e não é um Trust. Então, assim, que seguro, para responder a ti, tá, Afonso? Que seguro, que ameaças e que questões de planejamento? Tá? Eu, particularmente, não ofereço insurance wrappers e PPLI para os meus clientes, pelas razões que eu falei anteriormente, que eu acho que elas não atendem da mesma forma que uma companhia, um trust, uma fundação ou um fundo. Tá? Por isso. Mas tu vais encontrar certamente profissionais que vão te dizer maravilhas e vão te provar com planilhas Excel, que é o melhor negócio do mundo e que funciona. Não sei. Eu, particularmente, me sentiria responsável ao oferecer isso para um cliente sem me sentir confortável. Entendeu? Eu não sou confortável com seguros. Mas é uma questão do Alexandre. Da mesma forma que o Alexandre não gosta de Dubai, bom, tem gente que adora Dubai. Bom, né? Mas aí vai do profissional. Lisiane, isso é quase o inverso do planejamento. Pois é, mas é isso. É exatamente isso. Ou seja, o que tu faz com planejamento? Né? Tu planeja para minimizar risco, minimizar perda, né? E conseguir ter um plano de ação para quando tu estiveres aí, de forma incapaz ou quando tu não estiveres mais aí. Com o seguro, no momento que tu tens o seguro, no momento que tu falece, aquele seguro deixa de existir e a pessoa recebe o prêmio. Teoricamente é isso que acontece, né? Faleceu, recebeu o prêmio. Tem vantagem fiscal hoje no Brasil? Tem. Mas como tu vai fazer um negócio muito lá para frente, e a gente sabe que a legislação muda, vai que tu faz um seguro hoje. E depois o prêmio é tributado para quem recebe. Então, essas questões todas eu prefiro não ter. Eu não gosto de ter muita aresta. Então, às vezes eu demoro mais para entregar um planejamento para o cliente, porque eu gosto de repensar nas possibilidades que podem ter pequenos calcanhares de Aquiles que eventualmente podem desservir aquele cliente ou aquela família. E o seguro geralmente me deixa muito aresta e por isso que eu não ofereço. Tá? Agora, ter um seguro de vida
além de uma estrutura patrimonial, acho ótimo. Acho que todo mundo deveria sim ter, mas que esse seguro de vida não seja a sua estrutura de planejamento patrimonial, tá? Acho que tu tem a tua estrutura de planejamento patrimonial. É um seguro, ótimo, perfeito. Porque se acontece alguma coisa contigo, tu tem o seguro. Se acontece alguma coisa com o patrimônio, tu tem a estrutura. Coisas diferentes. Tá? Então, assim, mas nós temos e continuamos a ver pessoas vendendo seguro de vida como se fosse trust. Não é trust. A trust tem trustee, tem beneficiário, tem instituidor. Esses seguros aí, eles são seguros que se chamam trust. Tá? Então, muito cuidado com essa questão de seguro de vida. Não é por acaso que a pólice de seguro de vida são contratos assim, ó. Tá? Então, eu sempre aconselho cautela. Tá? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, pelo tempo de vocês. Um abraço, um beijão e a gente se vê muito em breve. Obrigado.